Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha do. Bom, minha gente, cá estou eu começando mais um dia de pijama, tá? Fiquei assim o dia todinho de pijama, tá, querida? Aí agora que eu fui reagir, né, aqui, nem fala a hora para vocês. Agora que eu vim arrumar a minha cozinha, gente, que está o uol do Borogodó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá tudo por aqui. Então vem me acompanhar em mais um dia maravilhoso. Bom, a cozinha estava desse jeito aqui, menina. Demorei mais ou menos umas 2 horas para poder limpar tudo, lavar a louça, limpar fogão, limpar as bancadas e tudo mais, um monte de trenheira. E é isso, a vida do cidadão brasileiro e trabalhador rural, né? Aí tá aí, fogãozinho limpinho, pia toda limpa, organizada. Depois de dar aquele grale na cozinha, agora eu vim aqui pra poder dar uma organizaçãozinha nessa sala, menina de Deus, que tava assim, né? Sem as mantas no sofá, já tirei um monte de trenheira daí de cima também. Mudei minhas plantinhas novamente de lugar, coloquei bem ali em cima de um banquinho. E a outra também coloquei num toco de pau, bem lá naquele canto da parede. Também mudei minha cama de lugar. De tanto vocês falarem, muda sua cama de lugar, coloca ela na outra parede, tira daí, de perto do guarda-roupa, não sei o que, não sei o que lá, biriri, piriri, pompom. Tira a cama, coloca naquele canto, faz isso, faz aquilo. Sua cama tá mostrando o trem aí, a etiqueta aí. E eu nunca tinha virado ela. Aí agora eu simplesmente coloquei ela na outra parede. Não sei se eu vou gostar, não sei se vai ficar bom. Tenho que dormir primeiro nessa cama para poder testar, para ver se vai ficar legal naquele lugar. Porque até então, naquele lugarzinho que a cama tava, minha gente, naquele cantinho de cá, tava tão aconchegante, tão confortável lá, sabe, que eu tinha me acostumado já. Mas aí eu mudei, vamos ver como é que vai ficar. Arrumei esse ventilador aqui também, que ele tinha espatifado no chão e quebrado todinho e desmontado. Então eu montei ele novamente, coloquei ali. Aqui nesse cantinho da sala tava cheio de coiseira, sabe? Tênis que eu tinha lavado, sapato, essas coisas aí. Tinha também caixas e um monte de coisinha assim que era lixo, que eu fui tirando e jogando pra lá e fui pegando os sapatos também, guardando. Pra deixar, pelo menos, a casa mais ou menos organizada, sabe? Porque a gente vai pra fazenda pra poder comemorar o aniversário da Maria Vitória, que é hoje. Como sempre, a gente nunca faz uma coisona, festas, essas coisas assim. Sempre fazemos uma coisinha bem simples. E dessa vez a Maria Vitória escolheu fazer um bolo de chocolate dessas massas prontas aqui. Eu, particularmente, não gosto muito, sabe, gente, de fazer bolo de massa pronta. Mas a Maria Vitória quis, escolheu esse bolinho aqui, essa massa no mercado pra poder estar fazendo. Então, hoje nós vamos fazer, ela, na verdade, vai fazer um bolinho de massa pronta, que é super fácil de fazer, né, minha gente, de chocolate. E a gente gosta de colocar no bolo de chocolate, assim, refrigerante de guaraná, sabe? Às vezes quando eu faço, e fica muito bom, sabe, gente? Tanto na massa, quando vai colocar, em vez do leite, coloca o guaraná. E também depois, quando for montar o bolo, molha a massa do bolo com guaraná, que fica simplesmente delicioso. Experimenta um dia vocês fazerem aí pra vocês verem. Em vez de vocês colocar leite na massa, vocês colocam guaraná. Mesmo que vocês não vão enfeitar o bolo, fazer um bolo recheado e tudo mais assim. Mas molha o bolo com guaraná pra vocês verem a diferença que vai dar, o tanto que fica gostoso. Menina do céu, é bom demais, sabe? Então a gente comprou um guaraná. Tinha esse tanto aí que era para poder molhar o bolo e também coisar aí, substituir pelo leite. E tava todos os ingredientes aí, o granuladinho que a gente comprou e os ovos já tinha aqui, aí essa massa pronta, né? O guaraná e também margarina, essas coisinhas assim. Então, é só os outras coisas que a gente comprou mesmo, que foi leite condensado, um chocolate em pó, né, 50%, para poder estar colocando um pouco nessa massa também e também fazendo o recheio do bolo. A Maria Vitória já foi despejando tudo nessa vasilha aí para poder estar fazendo a mistura das coisas aqui, minha gente. Aí foi colocando os ovos, ela foi quebrando. Pensa nas crianças que adoram quebrar ovo, essas meninas aqui eu nunca vi. Parece que seria um evento, quebramento de ovo na vida dessas pessoas. Antigamente, sabe, gente, eu gostava bastante de fazer festinha de aniversário, essas coisas assim, convidar algumas pessoas para poder vir comemorar junto com a gente e tudo mais. Só que hoje em dia, gente, eu prefiro não fazer mais isso, sabe? Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro ficar somente eu mesma, as crianças e o Anderson, né? Só nós quatro e tudo, assim, mais reservado. Fazer só um bolinho mesmo, coisinha bem simples, né? Não tô gostando mais de fazer festa e convidar as pessoas pra poder vir e tudo, assim, aquela coiseira, planejar o aniversário, comprar o bolo, fazer essas coisas e tudo, decoração, esses estranheiras, sabe, minha gente? Hoje em dia eu acho muito mais valoroso fazer assim, só um momento mesmo entre a gente, as crianças fazer um bolinho, tirar várias fotos, mostrar, para no futuro falar, olha só, você lembra desse bolo que você fez? Ou que a gente fez no seu aniversário, nós todo mundo junto fazendo um bolinho, várias vezes eu, Maria Vitória e Maria Luísa fizemos bolo, fizemos algumas coisinhas juntas e tudo mais. Então, hoje em dia, esses momentos aqui pra mim tem muito mais valor do que antes, sabe assim, quando eu preparava o aniversário, que fazia festinha, que comprava o bolo, que fazia decoração e tudo mais. Tem muito mais valor, sabe, nesses momentos aqui, que é criar memórias afetivas, né? E lá na frente as crianças lembram de todo o carinho, de todo o amor que a gente se dedicou no dia e tudo mais.
Então, assim, gente, por mais simples que seja, pra mim isso daqui é muito mais valoroso hoje em dia. Foi uma coisa bem vagarosa mesmo que foi acontecendo, né? Que a gente foi simplificando a nossa vida e tudo mais assim, mas com muita intenção, né? Então, todas essas coisas simples que a gente faz no dia a dia tem intenção, tem significado e tem muito afeto envolvido nesses momentos que a gente tem. Aqui nesse momento, a Maria Vitória colocou um pouquinho de farinha de trigo na massa, né? E colocou também um pouco mais de chocolate, desse chocolate aí 50%. Porque eu acho que essas massas de bolo, elas são muito enganosas, entendeu? Tipo assim, na capa, né, do negócio aí do plástico da massa de bolo da embalagem, menina, mostra um bolo assim que parece ser muito chocolatudo, né? Tipo assim, mais assim, escuro, né? Parece que o chocolate é bem intenso, mais forte, olhando assim. E não é, tá bom, minha filha? Nem tem gosto de chocolate direito o negócio. Então, a gente misturou um pouco desse chocolate aí, que é 50% cacau, pra poder ficar o gosto mais intenso de chocolate. Aí, o negócio aqui espatifou, esbagaçou, né? Torou bem aí, ó, entendeu? O trem, esqueci o nome desse negócio, pra poder mexer a massa do bolo. E não tava dando certo de colocar de volta, não, a criança, ó, gente. Aí, eu já vi, vai fazer melequeira daqui a pouco, né, e tudo assim, mas não tem problema. Aí, eu falei, coloca de novo e vai misturando. Aqui já tava quase pronto, tá vendo, ó? Como ficou bem mais escura a massa do bolo, porque tava muito clarinha, né? Nem tinha gosto de chocolate, menina. Então, queridos e queridas, o bolo já está praticamente pronto, que é só misturar mesmo os ingredientes e foi substituído por guaraná, como eu falei pra vocês. Aqui, como sempre, a criança vai lambendo o restante da massa, porque eu não sei não, eu não sei, acho que não existe uma criança no mundo que não quer lamber a vasilha ou a colher que mexeu a massa do bolo. E se não for uma criança dessa, é um ET, viu? Porque todas querem fazer isso. Aqui tá só eu e Maria Vitória fazendo esse bolinho, porque a Maria Heloísa saiu com o Anderson. O Anderson chegou aqui, né? Veio já pra poder buscar a gente pra ir pra fazenda, mas eu ainda tenho coisas para fazer. Eu falei assim, querida, você vai ter que aguardar ansiosamente, tá? Por esse momento de eu ir pra fazenda, porque eu tenho, não saio daqui enquanto eu não fazer minhas coisas. Tipo, terminei de limpar minha cozinha e tudo. Vou arrumar o quarto, porque eu mudei de lugar e virou uma baguncinha das roupas que eu peguei lá fora, as trem tudo que eu mudei. Aquela mesinha, né, e tudo, a internet, o trem do roteador, tive que mudar de lugar o fio. Então demorou bastante. E aí agora, menina, eu tenho que arrumar as roupas que eu peguei e recolhi pra deixar a casa mais ou menos organizada, pra quando eu for pra fazenda e eu voltar, eu não ter uma surpresa, né? Porque eu acabo esquecendo. Fala, nossa, a casa ficou arrumadinha, quando eu chego tá badernada. A querida foi colocando a massa do bolo aí na forma, tá bom? E o Anderson tá andando de bicicleta com a Maria Heloísa lá na estrada, enquanto a gente vai terminando essas coisas aqui. E é isso, mulher. Eu só fui mesmo aqui orientando a criança a fazer e tudo, né? Colocou na forma untada e enfarinhada que ela untou aí. Colocou no forno já pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar até o bolo assar, né, mulher? Uma outra coisa também que eu não poderia deixar de fazer, gente, que é colocar meus pés na terra descalço e mexer aqui com barro, tá? Eu tava doida pra fazer isso aqui, menina. Pegar no barro, assim, desse jeito, entendeu? Pra mim poder colocar a casinha de barro. João de Barro, menina, a casinha de João de Barro que o Anderson, a árvore caiu, aí ele pegou a casinha e tudo que tava lá no pau seco lá. E aí me deu, minha gente, eu coloquei bem aqui, ó. Coloquei esse tronco aí no chão, a casa ficou um pouco torta, tá? Vai me perdoando o morador que vai morar nessa casa torta, que talvez seja canarinho, não sei, talvez não seja ninguém. Talvez ninguém queira morar na casa que eu... Não sei, mas a pessoa que for morar aqui, quer dizer, o passarinho que for morar aqui, se ele decidir morar nessa casinha de João de Barro, porque claro que o João de Barro não vai querer morar aí, porque o João de Barro prefere fazer a própria casinha dele todo ano. Ele não vai, obviamente, ver essa casinha e falar, ah, olha só, uma casinha já pronta, irei fazer meu ninho nela. Claro que não, né, João de Barro? Por isso que o João de Barro é meu passarinho preferido, sabe? Eu não sei dizer pra vocês. Aí é isso, porque eu gosto muito. Então, assim, os canarinhos já vêm comer na casinha, né, aí e tudo mais. Aí eu falei assim, vou colocar a casinha de João de Barro bem aqui. Quem sabe o canarinho não queira vir e fazer um ninhozinho dele bem aqui dentro. E não precisa pagar aluguel, tá bom? Não precisa pagar aluguel para mim, pode ficar à vontade, faça seus ninhos aí, sejam muito felizes e contentes e saltitantes nessa casa, tá bom? Eu não poderia deixar de fazer isso daqui, porque isso daqui pra mim é terapia. Se não tiver um dia pra mim não mexer em alguma plantinha, pra mim não colocar minha mão na terra, menina, Deus, não tem um dia que eu não faça isso. Todo dia eu coloco a mão na terra, eu mexo com a plantinha, eu mexo com alguma coisa, e hoje mexer com esse barro, menina, foi muito bom. Então, eu passei barro na casinha todinha e colei ela com o próprio barro aí nesse pau. Espero que não caia, tá? Porque eu coloquei muito bem colocado aqui, colei muito bem desse jeito e passei barro, reformei ela, né, com o próprio barro assim passando em volta dela todinha para ficar uma casinha apresentável, né, para o próximo morador. Porque senão, vou colocar a casa aí toda mal acabada velha, sem finalizar, sem reformar e tudo pro próximo morador, próximo cidadão brasileiro, trabalhador ruralzinho.
Não pode, gente. Aí pronto, finalizei a casinha, ficou linda e maravilhosa. Aqui também eu resolvi mudar minha mesa de lugar, sabe por quê, mulher? Porque o sol tava batendo muito forte nela. E de vez em quando chove chuva de vento, acaba sempre molhando a mesa, assim, entendeu? E tava, tipo, arrancando a cor da mesa, tava ficando muito desbotada ela. Então eu vou colocar bem nesse canto aqui por enquanto, entendeu? Pra poder tirar mais ela da luz do sol, que bate bem forte aí nela. E também a chuva de vento que vem joga água em cima da mesa. Então, pega sol, pega chuva, pega sol, pega chuva, né? Acaba estragando. Me distraio muito facilmente, porque eu quero fazer coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Já fizemos o bolo, já limpei a cozinha, já organizei a sala, agora faltava o quarto. Eu poderia ter finalizado a parte de dentro logo primeiro, mas eu tava com medo de anoitecer, né? E claro que iria escurecer e eu não ia poder saber direito quando eu ia colocar essa mesa aqui. E também vocês estão vendo que dá um trabalho terrível, né, mulher? Muito pesada essa mesa aqui para uma pessoa sozinha. Então, tipo assim, claro que eu não vou, porque eu não sou a super-homem, de pegar a mesa assim, coisar. Eu fui arrastando ela aos pouquinhos para poder estar colocando ali no lugar. Toda vez eu esqueço de comprar rodinhas para estar colocando na mesa para facilitar na hora de eu estar arrastando ela e os bancos também tá colocando com mais facilidade nos lugares que eu quiser. Então, toda vez eu esqueço, sabe, mulher, de comprar as rodinhas para estar colocando, mas eu vou providenciar. Mas por enquanto eu tive que arrancar quase meus bofs para fora aqui para poder estar colocando a mesa aqui nesse lugar aqui, menina. Demorou horrores. Mas deu certo, sabe, mulher? Já coloquei o banco, agora eu fui colocando a mesa, afastando ela muito bem assim para esse cantinho, tá vendo? Para não pegar muito sol e também a chuva não bater aqui quando der chuva de vento. Fui só primeiro passando a vassoura mesmo, depois eu passo o paninho e fui varrendo aqui o lugar que eu vou colocar o outro banco também. Então, gente, eu sou uma pessoa, quando eu tô fazendo uma coisa, eu já pulo para fazer outra, quando eu lembro, já tô fazendo a outra coisa. É assim, eu acho que a cabeça de toda mulher é desse jeito, a gente não consegue se concentrar somente numa coisa assim, entendeu? Fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. É um poder que Deus nos deu, né? E às vezes, assim, acaba também atrapalhando um pouco a nossa vida. Mas na maioria das vezes dá certo, né? De fazer uma coisinha aqui, outra acolá. Mas tem vezes que a gente tem que se concentrar somente numa coisa mesmo, igualmente lavar a louça. Eu tive que me concentrar só nisso, porque senão, menina, ai, ai. 3 horas, 2 horas lavando louça, aí depois ficar me distraindo com outras coisas não ia dar certo. Então, na louça eu foco somente na louça mesmo, na limpeza da cozinha. Depois é que eu vou fazer as coisinhas aqui, acolá, picada, entendeu? Fui varrendo aqui também esse cantinho pra poder estar colocando as outras plantinhas. Olha que planta bonita que eu peguei no mato aquele dia. Essa daí, tá vendo aí, ó? Muito linda e maravilhosa, das folhonas grandonas. Só que eu já tava vendo que ela tava querendo meio que secar as folhas e murchar, porque eu não plantei da maneira correta. Então, vou ter que plantar direito depois, menina. Pra ajeitar ela assim, ela está somente com as raízes aéreas, né? Fincadas no chão. E o tronco não tá colocado na terra. Aí eu não sei, tá? Eu vou ter que colocar o tronco pra ver se melhora e vamos ver se vai dar certo, né? Gente, pronto, depois de arrumar lá, aqui ficou o quarto desse jeito, tá vendo? Coloquei aquela mesinha bem aqui, com a cadeira, o guarda-roupa ficou daquele lado ali, né? Que é claro que eu não vou arrastar o guarda-roupa, ficou lá mesmo no mesmo lugar. E a cama eu coloquei bem nesse canto aqui, próximo da janela, naquela parede onde tem aquelas tomadas, tá vendo? Eu gostei desse negócio aqui, assim, dessa arrumação de mudança de cama pra esse lado, porque assim, o guarda-roupa ficou livre e o espelho também pra poder olhar, assim, afastando mais longe, dá pra ver o corpo inteiro. Antes não dava, porque a cama tava bem assim, rente com o guarda-roupa, assim, na frente do guarda-roupa, né? Tinha só um espacinho, uma vaguinha pra poder estar passando, pra estar colocando as roupas lá. Porque o guarda-roupa, as portas é de correr, né? Então dava tranquilamente pra poder mexer nas roupas ali, mas só que o espelho dava uma dificuldade pra poder estar olhando. Voltei aqui pra poder mostrar a Maria Vitória fazendo já o recheio de chocolate. Menina, já escureceu lá fora. E aí, mulher, o antes já tava com pressa, querendo ir logo pra fazenda, menina de Deus. E eu ainda arrumando o quarto pra poder deixar as coisas todas organizadas. Maria Vitória foi pegando leite condensado, colocando aqui nessa panela, pra estar colocando também o creme de leite, as outras coisinhas e fazer um recheio. Pensa num recheio bom. Essa foi a primeira vez que nós fizemos esse recheio desse jeito, que é de colocar assim uma caixinha de leite condensado e 2 de creme de leite, para não, e mesmo assim ainda fica um pouquinho doce, sabe, gente? Mas só que não fica assim aquele doce enjoativo. E ficou muito, muito, muito mais cremoso o recheio desse jeito, colocando 2 caixinhas de creme de leite. Então agora, menina, eu falo pra vocês, só faço assim esse tipo de recheio. Porque ficou super, hiper, mega cremoso, muito cremoso mesmo, sabe? Não ficou doce, sim, enjoativo, colocando somente uma caixinha de leite condensado, né? Então, assim, colocamos uma caixinha de leite condensado e 2 de creme de leite. Vamos colocar também uma colherzinha de margarina. Só isso, minha gente. E também o chocolate, né? Que foi no olhômetro mesmo, entendeu? Porque chocolate nunca é demais. Tipo assim, se fosse Toddy, eu ia colocar menos, né? Porque o Toddy já é bem doce. Agora esse chocolate aí não, ele não é assim doce. Então, colocamos aqui uma colherzinha de margarina e pronto, gente. Agora é só levar ao fogo aqui para poder estar engrossando essa mistura, né? E fazer o recheio de chocolate. Muito bom, né, gente? Maravilhoso. Pensa num trem gostoso, é isso daqui. Aí a Maria Vitória foi coisando aí. Nem percebi que a tomada tava bem ali do forno, quase rente com o fogo ali, tá vendo? Mas não estava triscando no fogo assim. Aí depois eu tirei, né, mulher? Mas a Maria Vitória foi mexendo aí enquanto o bolo tava assando, fazendo esse recheio tudo de bom, minha gente. E não iria dar tempo de rechear, fazer as coisinhas tudo aqui em casa. Vamos levar o recheio
pra fazenda, juntamente com o bolo também. E aí a gente vai comemorar o aniversário da Vitória lá, né? Só a gente mesmo, coisinha simples. Vamos também comprar uma pizza, né? Comprar 2 pizzas pra gente poder estar comendo na janta e tudo mais. Pra comer a pizza, o bolinho ser de sobremesa, né? Vai ser muito bom. Deixei a querida mexendo lá o recheio, né? Na panela e vim aqui agora pra poder estar dobrando as roupas aqui e ajeitando a minha cama, né, gente? Pra não deixar essa baderna viva aqui, sair e deixar tudo assim bagunçado. O cidadão chegou aqui e quis vir me ajudar. Logo depois ele parou, não me ajudou, foi em porcaria nenhuma aqui, me ajudou só um pouquinho, minha gente. Mas tudo bem, né? Pelo menos ajudou alguma coisa. Aí eu fui aqui dobrando as roupas, né? Todas assim, mal acabadas velhas, tá? Não foi assim uma dobração. Nossa, que dobramento maravilhoso. Que dobra incrível. Você nos ensina? Não. Foi tudo mal acabado velho mesmo. Aí o cidadão já cascou fora, tá vendo? Fingiu que ia me ajudar, cascou fora. Aí eu tive que resolver aqui a parada sozinha do bagunçamento da cama aqui, ó. Mas aqui, na verdade, mesmo só tem as roupas que eu peguei lá do lado de fora, né? Então, é dobramento de roupa das roupas que eu lavei. Não é bagunça que eu tirei, que eu deixei desorganizado, não. É porque realmente na hora da mudança da cama aqui, eu já peguei as roupas lá de fora, joguei tudo em cima aí pra aproveitar, né? Esse momento de arrumação. E fiz desse jeito aí, queridos e queridas, né? E demorou bastante, mulher, pra eu poder dobrar essas coisas todas aqui. Vou agora, daqui a pouco, só tomar um banho mesmo pra gente poder ir pra fazenda, passar no mercado e também lá na pizzaria, né? Pra poder pegar as pizzas pra Maria Vitória e tudo mais. Então, gente, vai ser assim, coisinha simples mesmo, né? Coisinha assim, bem simples mesmo assim que a gente vai estar fazendo. Só esse bolinho mesmo, uma pizzazinha. Como a gente sempre faz em todos os aniversários agora. Tanto do Anderson, das meninas, o meu também. É sempre essas coisinhas assim, muito simples, né? Eu tinha lavado esse tanto de roupa aí, menina, e já tinha edredom pra mim estar lavando também. Tinha outras roupas que eu coloquei tudo no cesto, tá vendo lá atrás? Pois é, já tinha roupa pra poder estar lavando. Eu não vou lavar agora, nem deixar lavando aí não. Vou lavar quando eu voltar da fazenda, né, minha gente? E essa semana passou voando, voando. Nem parece que já faz, né, há poucos dias que eu voltei da fazenda. Eu já tô indo pra lá de novo porque eu quero fazer requeijão. Então, por isso que eu vou, minha gente, pra lá pra fazenda, né? E aí, aproveitamos e vamos comemorar o aniversário da minha Vitória, todo mundo junto lá. Aí, agora eu arrumei tudo aqui, né? Peguei as roupas, coloquei as crianças pra ajudar nesse momento a guardar os trem tudo. E agora já fui arrumando aqui pra deixar a minha cama bem organizadinha, né? Bonitinha assim, ó. Né? Deixar a cama arrumada, né, menina? Aí eu coloquei o cidadão pra poder arrumar minha cadeira ali também, porque eu não tava conseguindo colocar um parafuso nela, menina. Do dia que eu montei essa cadeira, eu não consegui colocar um parafuso, eu já coloquei o cidadão pra estar colocando ali pra mim. Ele ajeitou, né? E pronto, minha gente. Aí arrumei o quarto, né? Tudo direitinho. Muito bom, maravilha. Agora sim já podemos ir. Tomei um banho, lavei o cabelo, né? Vesti uma roupinha e o bolo estava aqui pronto. Vamos levar, né? O bolo na forma mesmo, juntamente com as outras coisas aí, né? Pra poder estar montando esse bolinho lá. Menina, você acredita que no meio da estrada comeram um pedaço do bolo? Tiraram, arrancaram assim uma crostinha do bolo, mulher. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá na fazenda que tá faltando um pedaço do bolo. Mas tudo bem, não tem problema, né, gente? É a vida. Aí lá vamos nós agora pra poder ir no mercado e depois na pizzaria pra tá pegando as pizzas, né? Encomendamos uma pizza de calabresa e outra de catupiry, que é a preferida da Maria Vitória. A minha é de carne seca, né? Mas aí compramos essa de calabresa, que é um pouco mais em conta, e a outra que é de frango com catupiry. E aí passamos aqui no mercado também e vamos comprar pão pra gente poder lanchar no dia seguinte, né? Aqui tem vários tipos de pão, gente. Tem esse daqui que tava R$12,99, tem esse outro aqui que tava R$8,99, tinha outros aí de 20, de 25, de 30, de 40, de 50, de R$1.000. Tinha pão de todo jeito aqui, queridos e queridas, mas eu peguei esse daí mesmo de R$8,49, né? E tá bom demais. Aí compramos 2 pães. Aí aqui, esse freezer aqui, minha gente, nessa semana sempre fica lotado de peixe, né? Aí tinha peixe de todo jeito aí, né? Tinha pintado, tinha tambaqui, tilápia. E aí resolvemos comprar um pintado e também uma tilápia. E tava esses valores aí, sabe, queridos? Aí aqui tinha esse salgadinho, R$5,99 esse salgadinho aí, que ele é apimentado. As crianças incutiram com esse salgadinho aqui. Querendo esse salgadinho aqui. E tem um trenzinho nele aqui mostrando, tipo assim, o nível de ardimento dele. Médio, fraco, médio, né, extremo, tá vendo? Aí vários, assim, negócio assim, medindo, né, o ardimento do salgadinho. Aí é desse jeito, tá vendo, ó? É muito ardido mesmo esse negócio. Aí vamos olhar aqui também uma botininha aqui, ó, mas não compramos, né? Tava R$150 essa botina. Não compramos ela, mas ela é bem confortável. Aí depois a gente vai ver. Aí aqui, menina, ó, fomos passar aqui no caixa, né? Compramos suco, outro guaraná, porque eu esqueci o guaraná lá em casa, o restinho pra poder molhar o bolo. E aí compramos guaraná, o suco e já vamos voltando
pra poder ir lá no negócio, pegar a pizza e já voltar pra fazenda, né, minha gente? Aqui é a Avenida JK, da cidade de Posse, Goiás. Aqui é onde tem várias coisas, né, minha gente? Tem essa praça nova aqui também, tá vendo? Que fizeram aí, ó. Aí tem, assim, gente, é a cidade, né, de Posse, Goiás. Aí agora vamos lá. A pizzaria fica bem aqui embaixo. Passamos lá, pegamos a pizza, que fica bem aqui pertinho, aqui embaixo. Bem aqui também é onde fica a Caixa Econômica Federal, fica as outras coisas. Tem um setor lá em cima, que é outro setor onde eu morei e tudo mais. Aí agora pegamos as pizzas aqui e já estamos voltando, né, pra ir pra fazenda. Essa pizzaria aqui é a que a gente sempre compra, né? Essa daí, ó, que é a Sorro. Acho que é assim que fala, né? Sorro, não sei. Só sei dizer que a pizza deles lá é muito boa, né? E aí a gente sempre compra lá. Agora estamos indo para a fazenda. Du. Lairinini. Pipiri pom pom pom. Pom param param pam. Pam param param pam pam. Pipiri pipi. O caminho vocês já sabem. Passou do asfalto, já entra nessa estrada de terra que vai indo, né, na escuridão assim, né? A estrada de terra aí até chegar lá na casinha, né, na fazenda. A gente vai desbravando vales e montanhas, né? Até chegar no reino tão distante que é a fazenda. Aqui, gente, já era quase 9 horas da noite. E ainda tinha que negociar o bolo e tudo mais. Mas é muito bom, né? Pelo menos eu não vou mexer com janta, porque já tem as pizzas e aí a gente só vai comer as pizzas mesmo. E maravilha, é isso. Não tem coisa melhor na vida para uma dona de casa do que simplesmente chegar e comer um trem pronto. Do que fazer ainda e tudo mais, né? Aqui na lenha. E não deu tempo do antes comprar o gás. E aí ele falou pra pegar o gás lá de casa, depois acabou não pegando, pra trazer pra cá e na volta eu comprar outro pra mim. E aí ficou por isso mesmo. Aí aqui tá a pizza, ó, essa daí é de frango com catupiry. Muito boa mesmo, deliciosa demais da conta essa pizza, é a preferida da Maria Vitória. Então a gente comprou dessa e outra de calabresa. Agora vamos fazer o montamento do bolo, né, queridos e queridas, que já está aqui, tá vendo, ó? Já até esfriou o bolo, graças a Deus, pra poder estar desenformando. Olha aí a pizza de calabresa, tá vendo? Bom demais. Aí agora vamos fazer a montagem aqui do bolo, né, minha gente? Olha só o pedação que tava faltando desse bolo. Olha aí, faltando um pedaço, sumiu misteriosamente. Ninguém sabe quem foi que comeu o bolo. Ninguém sabe nessas horas. Menina, eu perguntei, quem comeu o bolo? Quem foi que arrancou uma tora do bolo aqui? Ninguém, gente, não apareceu ninguém nesse momento. E a cidadã virou aqui o bolo, ela como tava lindão. Meu Deus do céu, poderia ter deixado desse jeito aqui, mas só que ele ia ficar assim, meio tombado pro lado, né? Quando colocasse o recheio. Então vai ter que colocar do outro lado mesmo. Aí foi molhando aqui, ó, com refrigerante, como eu falei pra vocês, né? Que molha assim com o guaraná. E agora já vem com o recheio. Olha como esse recheio fica firme. Firme, assim, muito firme mesmo, sabe, gente? Assim, bem firme, bem cremoso e delicioso. Delicioso demais esse recheio, gente. Das vezes que eu vou fazer agora, eu vou sempre fazer assim. Que eu sempre colocava um leite condensado e um creme de leite. Agora eu vou colocar 2 cremes de leite para um de leite condensado. Aí agora a Maria Vitória não tava dando conta de colocar aqui o recheio aqui no bolo, né? Agora eu fui montando aqui para ela. Colocando desse jeito, tá vendo? Ó? Espalhando muito bem. E o bolo ficou assim bem desconstruído, sabe, gente? Não ficou aquele bolo retinho, bonitinho, trenzinho fofinho, não. Ficou um bolo desconstruidão mesmo, todo esbagaçado, mas é como eu sempre falo, o importante é o sabor. Não tem problema, entendeu? E vai ficar bom demais, menina. Aqui, tá vendo? Fui colocando as partes do bolo aqui, ó. O pedaço que faltava, acabou espatifando tudo aí, o restante. Mas tudo bem, minha gente. Aí vai montando assim, colocando, né? O trem, outro, um pedaço, outro pedaço, montando tudo. Molhando mais aqui, tá vendo? Com o guaraná. E aí, aos poucos, vai ficando um bolo bolado, né? Aí vamos colocando mais recheio, mais recheios nessa vida. Muito bom, só faltava agora o outro pedaço, né? Pra tá colocando aqui por cima. E ficou muito cremoso, sabe assim? Não ficou, tipo assim, brigadeiro duro, não. Ficou cremosão mesmo. Sabe? Parece aqueles trenzinhos, aquela sobremesa que a gente compra, que vem naqueles potinhos parecendo iogurte, mas é uma sobremesa de chocolate. Então, ficou igualzinho o sabor, sabe, gente? Só que muito mais cremoso. Então, é tudo de bom. Aí a criança pegou aqui o granulado, né? Que ela escolheu esse daí coloridinho, pra poder estar jogando por cima do bolo aqui. E neste momento ela faz a festa, minha gente. Porque ela mesma fez o bolinho dela, né? Mesmo que seja de massa pronta, ela fez, né? Com todo o carinho do mundo, o próprio bolo.
E aí foi jogando agora o granuladinho colorido por cima, tá vendo? Pra ficar bem bonitinho. E depois é só colocar as velinhas, minha gente, as velas de 210 anos. Eu sempre acrescento um 0 na idade das crianças, sabe assim? Tipo, tá fazendo 7 anos, aí eu coloco um 0, nossa, tá fazendo 70 anos, querida. Senhora, você tá fazendo 70 anos, 101 anos e tal, assim, né? Eu sempre acrescento um 0 nas idades delas. Minha gente, é a vida, né? Aí agora foi jogando granulado, desse jeito assim. Pra ficar tudo de bom, tudo maravilhoso, muito lindo, muito belo, muito bom o bolão que ela fez. Às vezes, sabe, gente, assim, quando eu não quero fazer o bolo ou que as crianças fazem, a gente vai e compra um bolinho, né? Assim. E é muito mais fácil, claro, né? O bolinho, comprar lá e tudo, mas isso daqui é muito mais legal, sabe, gente? Só que tem hora que a gente não tem muito tempo pra estar fazendo e tudo, não quer fazer, não deu tempo e tal. Então, a gente vai lá e compra, mas eu gosto muito mais de fazer assim, né? É muito bom, gente. Fica muito gostoso, sabe assim? Esses bolinhos que a gente faz. Fica tudo de bom. Olha aqui as velas da criança. Olha aí, ó. 210 anos. Nossa, gente, ela tá muito senhora. Ela tá muito senhora. Agora vamos colocar as velinhas. Aí eu tava me perguntando, será que essa velinha é aquela que sai faísca? Sai pipocando assim, saindo aquelas faísquinhas? Não sei, saberemos daqui a pouco. Eu tava na dúvida, gente, assim, se era aquelas velinhas, mas eu queria muito que fosse, sabe? Tava muito querendo que fosse essas velas. Olha como ficou bonito, gente. O bolinho assim, coloridinho com a vela rosa. Ficou tudo de bom, né? Aí nós sentamos todo mundo aqui nesse colchão mesmo aqui no chão. Pegamos as pizzas aqui. E eu já falei logo, me dê 2 fatias aí, querida. Coloca logo 2 fatias aqui no meu quarto, do meu prato. Uma de cada uma. Uma de calabresa, outra de frango com catupiry. Vou lascar maionese com ketchup aqui e vou comer. Vou ser muito feliz, sabe? Muito contente nesse momento. Gente, foi muito bom. Muito deliciosa a pizza estava. Maravilhosa, deliciosa demais da conta. E dessa vez eles não lascaram cebola, não, porque das outras vezes eles colocavam muita cebola. Eu, particularmente, não me importo muito. Aí toda vez eu esqueço, sabe, de pedir pra eles não colocar muita cebola. Aí vem muita cebola, sabe? Não, eu me esqueço toda vez. Dessa vez eu não falei nada e eles colocaram pouca cebola, né? E é bom, né? Eu gosto, mas o antes as crianças não gostam de muita cebola. E aí estava a cidadã comendo sua bela da sua pizza, né? Bem feliz, contente, né? E tudo na simplicidade mesmo, né, minha gente? É isso. Aí eu fui comendo aqui minha pizzazinha, né, que eu taquei maionese, taquei ketchup, tava muito boa, gente, deliciosa demais da conta, né? E agora é hora da gente cantar os parabéns pra querida. Já fomos aqui acendendo as velinhas, tá vendo? E ela é uma velinha que não pipoca, não. Muito, né? Só pipoca um tiquinzinho. Assim, tá vendo? Ó, sai umas faísquinhas, pouca, muito pouca. Eu falei, que é isso, gente? Eu queria que pipocasse igual uma bomba esse negócio aqui. Igual aquelas dinamite, sabe? Mas não estava pipocando. Aí a querida foi batendo palmas, a gente cantando os parabéns, né? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Aí pronto, viva Maria Vitória, seja muito feliz. Fez um pedido, assoprou as velinhas e tudo mais. Aí a vela acende novamente quando estala os dedos. E agora vamos repartir o pão, né? Aqui do bolo. Gente, agora aqui mesmo, em cima da cama, repartindo o bolo. Olha só, a facona que a gente tem para poder cortar o bolo é essa. Apresento a vocês a faca do Anderson. Vamos cortar o bolo. Primeiro pedaço ela deu para o Anderson. E depois eu fui cortando aqui, tá vendo? Tirando as velinhas. Falei, guarda as velinhas que são muito bonitinhas. E vamos colocar na caixa das lembranças, né? Essa velinha sua, de 12 anos, né? E agora vamos colocando aqui, ó, o bolinho, né? Tudo de bom. Aí deu o primeiro pedaço pro cidadão brasileiro, porque eu não quis comer bolo, não. Eu tava infarteada, não comi tanta pizza que eu não tava aguentando. Aí eu vou experimentar só um pedacinho do bolo, sabe? Assim, bem pequenininho mesmo aqui, ó. Peguei só esse pedacinho aqui, Maria Luísa também não quis, porque comeu pizza demais da conta, muito trenheira, né? E aí eu comi só um pedacinho e tava muito gostoso. Gente, pensa no trem bom. Vai ficar pra gente comer no outro dia, né? Porque delicioso demais da conta. E foi isso, minha gente, o nosso dia. Amanhã eu volto. Bom, minha gente, então é isso. Eu já tô aqui no segundo dia aqui na fazenda, né? E esse daí, minha gente, foi o nosso dia de ontem, né? Do aniversário da Maria Vitória. Tudo muito simplesinho, como vocês viram, né? Tudo muito simples, né? Mas com muito carinho, com muito afeto, né? A gente sempre faz essas coisinhas assim para as crianças, né? Muito bom, gente. Só a gente mesmo aqui. E
Ela gostou bastante, né, do bolinho que ela mesma fez. Tava muito gostoso, muito bom mesmo, né? Foi tudo muito bom, gente. As pizzas, né? O bolinho e tal, né? Esses momentos e tudo. E essa foi a minha rotina de ontem, né, minha gente? Arrumei a casinha lá de João de Barro, ajeitei as coisinhas tudo, mudei minha mesa de lugar, como vocês viram. E a cama, gente, eu vou ver depois, né? Como é que vai ser. Tipo, que eu mudei de lugar. E aí eu não sei. Porque naquele outro cantinho que ela tava, naquele lugarzinho que era em frente ao guarda-roupa, era muito aconchegante, muito confortável, né? Ali quando eu tava dormindo lá. Aí agora que eu mudei para aquele outro lado, eu não sei, né? Vamos ver como é que é. Mas coloquei naquele lado, ficou melhor por conta do espelho, como eu falei pra vocês, do guarda-roupa, né? Que não dava pra coisar direito, ficar olhando direito no espelho. E ficou mais espaço também, né? Pra poder mexer ali, pra estar guardando as roupas e tudo. Aí mudei o negócio do Wi-Fi também pra aquele lado daquela mesinha que eu coloquei. Olha os passarinhos. E aí, menina, ajeitei. Ficou bom, né? E a mesa também naquele cantinho ficou bom também, ficou legal, né? Então essas foram as coisinhas que a gente fez. Esse foi o aniversário da Maria Vitória. 12 aninhos, né, minha gente, da querida. Parece que foi ontem que eu tava fazendo bolinho de aniversário pra ela de 3, de 2, de 3, de 4 aninhos, de 7, de 8. Agora ela já tá com 12 anos, minha gente. 12 anos a criança já tem, né? É isso, meu povo. O tempo passa assim, ó, voando, né? Passa muito rápido. Daqui a pouco é Maria Luísa completando seus 12 anos. Daqui a pouco Maria Vitória está completando seus 13, 14, 15 anos. Porque passa muito rápido mesmo, né? E é isso aí, minha gente. Então, esse foi o vídeo, tá bom? Vou encerrar agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar seu like, ative o sininho de notificações. Me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.